Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais histórias de terror para vocês. E hoje trazendo mais um capítulo do Drácula de Bram Stoker pela editora Pé da Letra. Antes de darmos continuidade, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e compartilhe em suas redes sociais. Se não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles, não esquecendo de ativar todas as notificações do canal para ser notificado sempre que tiver conteúdo novo no canal. Sem mais delongas, bora lá? Capítulo 7. Recorte do jornal de Daily Grind. 8 de agosto. Colado no diário de Mina Murray. De um correspondente, o Abe. Uma das maiores e mais repentinas tempestades já registradas acabou de atingir a região, com os resultados que são ao mesmo tempo estranhos e únicos. O tempo estivera um tanto quanto opressivo, mas não de forma incomum para o mês de agosto. A noite de sábado esteve tão límpida quanto possível e o grande número de turistas saiu ontem para visitar o bosque de Mulgrave, a baía de Robin Hood, o moinho de Reg, Runswick, Sands e fazer todo tipo de passeio nos arredores de Wybe. As embarcações... Antes de continuar, gente, desculpe se a minha pronúncia não sai legal, é que eu não manjo muito de inglês, tá? Retomando, as embarcações a vapor Emma e Scarborough navegaram costa acima e abaixo, e houve uma quantidade incomum de viagens de um dia saindo e chegando de Wybe. O dia esteve incomumente bonito, até a tarde, quando alguns dos fofoqueiros que frequentam o cemitério de Heathcliff e daquele ponto alto observavam a grande parte do mar visível, ao norte e ao leste, chamaram a atenção de todos para a repentina aparição de nuvens cirros bem altas no céu, na direção noroeste. O vento estava, na ocasião, soprando do sudeste, ao grau ameno, chamado no linguajar barômetro de número 2, brisa suave. A guarda costeira, de prontidão, fez seu relato imediatamente, e um velho pescador, que por mais de meio século tem observado os sinais do tempo em Heathcliff, previu de maneira enfática a chegada de uma tempestade repentina. A aproximação do pôr do sol estava tão bela, tão magnífica em suas massas de nuvens de cores esplêndidas, que uma verdadeira assembleia reunida na trilha do penhasco, perto do velho cemitério, para apreciar a sua beleza. Antes do sol mergulhar para baixo da massa preta de Catlins, que se erguia impávida à frente do céu do oeste, seu caminho descendente foi marcado por uma miríade de nuvens de rodas, as cores típicas do acaso: roxa, rosa, verde, violeta e todas as nuances do ouro. Aqui e acolá haviam massas pequenas, porém de uma prematura aparente absoluta, de todos os formatos tão bem delineados quanto silhuetas colossais. Os pintores não deixavam passar a experiência e, sem dúvida, alguns dos retratos do prelúdio à grande tempestade agraciarão as paredes da Academia Real do Instituto Real de Artes no próximo mês de maio. Mas de um capitão se decidiu
que naquele exato momento que sua catraia, ou que seu caique, como chamam as diferentes classes de embarcação, ficariam no porto até a tempestade passar. Aqui onde está caique, está escrito caique, gente, mesmo. Será que não seria caiaque? Bom, enfim. Até a tempestade passar, peraí aqui, né? Desculpem o barulho externo, gente, é que tá tendo um churrasco no vizinho e aí sabe como é que é, né? Então me perdoem, tá bom? É que não tem como, esperei o máximo, mas o povo tá empolgado. O vento parou de soprar totalmente durante a noite e à meia-noite havia uma calmaria absoluta, um calor opressivo e uma intensidade generalizada que, durante a aproximação dos trovões, afeta as pessoas de natureza sensível. Havia apenas algumas luzes no mar, pois até mesmo as embarcações costeiras a vapor, que geralmente navegam pegadas a costas, permaneceram mar adentro e havia somente uns poucos barcos de pesca à vista. A única vela perceptível era de uma escuna estrangeira, com todas as velas posicionadas, que parecia ir em direção ao oeste. A imprudência ou ignorância de seus oficiais foi um tema prolífico de comentários, enquanto ela permanecia à vista, e esforços foram feitos para sinalizar a ela que reduzisse a quantidade de velas na face do perigo. Antes da noite cair, ela foi vista com as velas balançando ocasionalmente enquanto rolava gentilmente sobre as ondulações do mar, tão ansiosa quanto uma embarcação pintada em um oceano pintado. Logo antes das 10 horas, o ar parado se tornou bastante opressivo e o silêncio era tamanho que o balir de uma ovelha à distância ou o latido de um cachorro na cidade eram ouvidos perfeitamente, e a banda no cais, com a sua animada área francesa, era como uma nota dissonante da grande harmonia do silêncio da natureza. Um pouco depois da meia-noite, um estranho som veio do mar e o ar começou a carregar um rugido estranho, baixo e oco. Então, sem aviso, a tempestade irrompeu com uma rapidez que naquele momento parecia incrível, e mesmo depois é impossível de imaginar. A natureza toda se convulsionou e, de uma vez só, as ondas se ergueram com uma fúria crescente, cada uma maior que a anterior, até que em poucos minutos o mar, que antes parecia um espelho, se transformara em um monstro que rugia e devorava tudo. Ondas de cristais brancas quebravam loucamente sobre as areias planas e subiam nas encostas íngremes. Outras batiam nas docas e, com a sua espuma, carregavam as lanternas dos faróis que se erguiam, das extremidades de cada mole do porto de Uaibé. O vento rugia como trovão e soprava com tamanha força que era difícil até mesmo para homens fortes se manterem em pé ou se agarrar com firmeza aos pilares de ferro. Foi considerado necessário evacuar o grupo de observadores de todos os moles, senão as fatalidades daquela noite teriam sido inúmeras vezes maiores. Além das dificuldades e dos perigos naquele momento, uma massa de névoa chegou
do mar sobre a terra, nuvens brancas e úmidas que passavam flutuando de forma fantasmagóricas, tão úmidas, aquosas e frias, que não era preciso muita imaginação para pensar que os espíritos dos que perderam a vida no mar estavam encostando em seus familiares vivos, com mãos pegajosas da morte, e muitos estremeceram com a passagem das grinaldas de névoa. Em alguns momentos, a névoa se dissipava e o mar podia ser visto à distância, iluminado por raios que caíam com força, a rapidez seguido por tamanhos estrondos de trovões repentinos, que todo o céu parecia tremer sob o choque dos passos da tempestade. Algumas das cenas contadas eram de uma grandiosidade imensurável e interesse extremo. O mar, levantando-se à altura de montanhas, jogava para o céu poderosas massas de espuma branca, com cada onda, as quais pareciam ser agarradas pela tempestade e arremessada para longe. Aqui e ali, um barco de pesca com a vela em frangalhos corriam loucamente em busca de abrigo antes da explosão. Ocasionalmente, via-se as asas brancas de um pássaro lançado pela tempestade. No topo da colina leste, o novo holofote estava pronto para ser experimentado, mas ainda não havia sido testado. Os oficiais responsáveis o arrumaram e, durante as pausas da névoa, varriam com ele a superfície do mar. Uma ou duas vezes ele foi de grande serventia, como quando um barco de pesca, com a sua amurada debaixo d'água, conseguiu entrar no porto, sendo guiado pela luz, evitando o perigo de se chocar contra os moles. Quando cada barco alcançava a segurança do porto, gritos de alegria vinham da massa de pessoas em terra, que pareciam, por um momento, cortar a tormenta até serem carregados por seu ímpeto. O holofote logo descobriu a certa distância uma escuna com todas as velas abertas, aparentemente a mesma embarcação que fora avistada mais cedo. O vento havia, àquela altura, se virado para o leste e um arrepio perpassou os observadores na colina quando perceberam o terrível perigo que ela estava. Entre ela e o porto estava o enorme recife plano, com o qual tantos navios bons sofriam, vez ou outra, e com o vento soprando na direção em que estava, seria praticamente impossível para a embarcação chegar até a entrada do porto. Àquela altura já era quase hora da maré alta, mas as ondas estavam tão grandes que, quando se retraíam, a parte rasa do litoral ficava quase visível e a escuna, com todas as velas abertas, corria em tamanha velocidade que, nas palavras de um velho marinheiro, vai acabar chegando em algum lugar, ainda que seja no inferno. E então a névoa avançou novamente, mais do que antes, uma massa de cerração úmida que parecia envolver todas as coisas, como uma mortalha cinzenta, e só
permitia às pessoas que usassem a audição, pois o rugido da tormenta, o estrondo dos trovões e o ressoar do poderoso vento atravessavam o isolamento úmido ainda mais altos do que antes. Os raios do holofote eram mantidos fixos na boca do porto, cruzando o pier leste, onde a colisão era esperada. As pessoas aguardavam, prendendo a respiração. O vento mudou repentinamente para o nordeste e os restos da névoa se dissipara com a rajada. E então, mirabile dicto entre os molhos, saltando de onda em onda, enquanto avançava em velocidade total, a estranha escuna chegou antes da tormenta, com todas as velas abertas, e alcançou a segurança do porto. O holofote a seguiu e um estremecimento ocorreu por todos os que a viram, pois preso ao leme estava um cadáver de cabeça caída, balançando horrivelmente de um lado para o outro, conforme os movimentos do navio. Não podia ver nenhuma outra silhueta nos convés. Todos tiveram um grande choque ao perceber que o navio, como se por um milagre, encontrara o porto sem direção, exceto pela mão de um morto. Eita, prosseguindo. Entretanto, tudo aconteceu mais rapidamente do que o tempo que leva para escrever essas palavras. A escuna não pausou, e sim, atravessando o porto com rapidez, lançou-se sobre o acúmulo de areia e cascalho, criado por muitas marés e muitas tempestades, no canto sudeste do Mole, quase que se projeta abaixo da colina leste, conhecido localmente como o Mole da Colina, Tate. Houve, é claro, uma colisão considerável quanto à embarcação, quando ela subiu no monte de areia. Todos os mastros, cordas e amarras foram deslocados e uma parte do encordoamento desabou. Porém, o mais estranho foi que, no instante em que a embarcação encostou no litoral, um cão imenso saiu para o convés, como se expelido pela batida, e, correndo para a frente, pulou da proa para a areia, dirigindo-se em linha reta para a colina íngreme, onde o cemitério se projeta sobre a estrada que leva para o Mole Leste, de forma tão inclinada que uma parte dos túmulos Truftians ou Trungstones, como são chamados no vernáculos de Waibei, pendem sobre o ponto de onde a colina que os sustenta desabara e desaparecendo na escuridão, que parecia se intensificar além do alcance do holofote. Aconteceu de não haver ninguém no pier da colina Tate naquele momento, já que todos cujas casas são próximas de lá estavam na cama ou na parte mais alta da colina. Assim, o guarda-costeiro de prontidão do lado leste do porto, que imediatamente correu para o pequeno pier, foi o primeiro a subir a bordo. Os homens que manejavam o holofote, após vasculharem a entrada do porto, sem ver nada, viraram a luz sobre os destroços e a mantiveram ali. O guarda correu para a popa e, quando chegou,
Auleme debruçou-se sobre ele para examiná-lo e recuou imediatamente, como se estivesse sob o jugo de uma emoção repentina. Isso pareceu despertar curiosidade geral de uma quantidade bastante grande de pessoas e começou a correr. É um caminho longo, contornar a colina oeste pela ponte Pencil até chegar ao pier da colina Tate. Mas seu correspondente é bastante bom em corrida. Chegou bem antes da multidão. Quando cheguei, contudo, encontrei uma multidão já reunida no pier, que a guarda costeira e a polícia impediram de subir a bordo pela cortesia do chefe dos barqueiros. Consegui, na qualidade de correspondente, permissão para subir ao convés e fiz parte de um pequeno grupo que viu o marinheiro morto enquanto ainda estava amarrado ao leme. Não era de se admirar o fato de o guarda ter ficado surpreso ou até mesmo impressionado, pois não é sempre que se pode ver tal coisa. O homem estava simplesmente amarrado pelas mãos e uma sobre a outra a um dos eixos do leme. Entre a mão que estava por baixo e a madeira havia um crucifixo com as contas ao redor de seu pulso e do leme, contudo, preso por cordas. Pode ser que o pobre homem estivesse sentado antes, mas o balanço e as batidas das velas haviam passado pelo timão e o arrastado de um lado para o outro, de modo que as cordas que o amarravam cortaram sua carne até os ossos. O exato estado das coisas foi registrado e um médico, o Dr. J.M. Caffen, de East Eliot Place, número 33, que chegou logo depois de mim, declarou após o exame que o homem devia estar morto há pelo menos 2 dias. Em seu bolso havia uma garrafa cuidadosamente tampada, vazia, senão por um pequeno rolo de papel, que mostrou-se um adendo ao diário de bordo. O guarda-costeiro disse que o homem deve ter amarrado as próprias mãos, fazendo os nós com os dentes. O fato de o guarda-costeiro ter sido o primeiro a bordo pôde resolver algumas complicações futuras com o tribunal do almirantado, pois guardas costeiros não podem reivindicar os destroços que são de direito do primeiro civil que entra em uma embarcação abandonada. Entretanto, as línguas do mundo jurídico já estão em movimento e um jovem estudante de direito está declarando em voz alta que os direitos do proprietário já foram completamente sacrificados, com a sua propriedade sendo detida em violação aos estatutos de transferência de posse, visto que o leme, com o emblema, se não prova da posse delegada, está nas mãos de um morto. Desnecessário dizer que o capitão morto foi reverentemente retirado do lugar, onde ficou de guarda de forma honrada até a morte. Uma firmeza tão nobre quanto a do jovem Casabianca e colocado no necrotério para aguardar a investigação. A tempestade repentina já está passando e a sua ferocidade diminuindo. As multidões estão se espalhando rumo às suas casas e o céu começa a se avermelhar sobre os campos de Yorkshire. Enviarei a tempo da próxima edição
mais detalhes sobre os destroços do navio que encontrou o caminho tão milagrosamente até o porto em meio à tempestade. Whitby, 9 de agosto, a continuação da estranha chegada da embarcação abandonada durante a tempestade ontem à noite é quase que mais surpreendente do que a própria. Descobriu-se que a escuna é Rússia, de Varna, e se chama Deméter. Seu lastro é quase todo composto por areia, com apenas uma pequena quantidade de carga, várias caixas de madeira enorme, cheias de mofo. Esta carga foi consignada a um advogado de Whitby, o senhor S.F. Billington, de The Crescent número 7, que subiu a bordo hoje de manhã e tomou posse formal dos produtos que a ele consignados, desculpem. O cônsul da Rússia, também atuando em nome do fretador, tomou posse formal do navio e pagou todos os impostos portuários e etc. Aqui só se fala dessa estranha coincidência. Os oficiais da junta comercial certificaram-se de que todos os regulamentos em existência fossem cumpridos fielmente. Como o interesse pelo assunto se esgotará rapidamente, então, evidentemente determinados a não deixar motivos para reclamações futuras, houve muitos interesses na região pelo cão que aterrissou quando o navio bateu, e diversos membros da Sociedade Protetora dos Animais, que é muito forte em Whitby, tentaram se aproximar do animal. Para a decepção de todos, contudo, ele não foi encontrado. Parece ter desaparecido da cidade por completo. Pode ser que estava assustado e foi para os charcos, onde ainda está se escondendo por medo. Alguns encaram tal possibilidade com temor, caso ele se torne um perigo mais para frente, pois é evidentemente uma criatura feroz. Hoje cedo, um grande cão, um mastim mestiço que pertence a um mercador de carvão que mora perto do pier da colina Tate, foi encontrado morto na rua, em frente ao pátio do seu dono. Estivera brigando e claramente tivera um oponente selvagem, pois sua garganta fora arrancada e sua barriga cortada por algo como uma garra selvagem. Mais tarde, graças à gentileza do inspetor da junta comercial, obtive permissão para examinar o diário de bordo do Deméter, que estava em ordem até 3 dias atrás, mas não continha nada de especial interesse, exceto relatos de homens desaparecidos. O mais interessante, contudo, diz respeito ao papel encontrado na garrafa, que hoje foi apresentado no inquérito, e nunca tive a sorte de me deparar com uma narrativa mais estranha do que a que se desenrola entre eles dois. Visto que não há motivo para esconder, foi-me permitido usá-los e assim envio um escrito omitindo apenas detalhes técnicos de navegação e excesso de carga, que parece que o capitão foi acometido por algum tipo de obsessão antes de chegar ao mar aberto, e que isso tenha se desenvolvido
persistentemente durante a viagem. É claro que minha declaração deve ser encarada com ressalvas, já que estou escrevendo com base no ditado de um assistente do cônsul russo, que fez a gentileza de traduzir para mim por falta de tempo. Diário de bordo do Demeter, de Varna para Whitby. Escrito em 18 de julho, coisas tão estranhas acontecem que manterei os registros precisos de agora até atracarmos. No dia 6 de julho, terminamos de trazer a carga a bordo, areia branca e caixas de terra. Partimos ao meio-dia. Vento leste fresco. Tripulação 5 homens, 2 imediatos, um cozinheiro e eu mesmo, o capitão. Ao raiar do 11º dia de julho, entramos no Bósforo. Oficiais de alfândega turcos vieram a bordo Black Sea Bed. Tudo correto, a caminho às 16 horas. No dia 12 de julho, passamos pelos Dardanelos, mais oficiais de alfândega e um barco do esquadrão de guarda Beds. De novo, o trabalho dos oficiais foram minucioso, porém rápido. Querem que partamos logo. Ao escurecer, passamos para o arquipélago. No dia 13 de julho, passamos pelo Cabo Matampé. A tripulação está insatisfeita com alguma coisa. Parecem assustados, mas não falam. No 14º dia de julho, fiquei um pouco ansioso com a tripulação. Os homens são todos confiáveis, já que já navegaram comigo antes. O imediato não sabe dizer o que está errado. Só disseram que para ele há alguma coisa e fizeram um sinal da cruz. O imediato perdeu a paciência com um deles aquele dia e o estapeou. Esperava uma briga séria, mas tudo ficou quieto. No 16º dia de julho, o imediato relatou pela manhã que um membro da tripulação, Petrovski, estava desaparecido. Ele não sabia explicar. Pegou o turno de bombordo às 8 horas. Ontem à noite, e foi substituído por Aframoff, mas não foi para a cama. Os homens estão mais desanimados do que nunca. Todos dizem que esperava algo desse tipo, mas não falaram nada além de haver alguma coisa a bordo. O imediato está ficando bastante impaciente com eles. Teme que surja algum problema. No 17º dia de julho, ontem, um dos homens, Olgaren, veio à minha cabine e, de forma estupefata, me confessou que achava que havia um homem estranho a bordo. Disse que durante sua ronda estava se abrigando atrás da cabine do convés, pois havia uma tempestade, quando viu um homem alto, magro, que não se parecia com ninguém da tripulação, subir pelas escadas do nível inferior e andar pelo convés e desaparecer. Ele o seguiu cuidadosamente, mas ao chegar à proa não viu mais ninguém. E as escotilhas estavam todas fechadas. Ficou em pânico, causado por um medo supersticioso. E temo que isso se alastre. Para acalmá-los, hoje farei uma busca no navio inteiro, com cuidado da polpa à proa. Mais tarde, juntei toda a tripulação e disse a eles que já achava que havia alguém no navio. Então, já que eles achavam isso, faríamos uma busca da proa à popa.
O primeiro imediato ficou aborrecido. Disse que era besteira e que ceder a tais ideias tolas seria ruim para a moral. Disse que se comprometeria a mantê-los longe de encrencas, como um pé de cabra. Ô, louco! Deixei que ele assumisse o leme enquanto o resto começava uma busca minuciosa. Um do lado do outro, com lamparinas, não deixamos de procurar em nenhum canto. Como tínhamos só grandes caixas de madeira, não havia nenhum canto estranho onde um homem pudesse se esconder. Os homens ficaram bastante aliviados quando terminamos a busca e voltamos ao trabalho alegremente. O primeiro imediato fez cara feia, mas não disse nada. 22 de julho, tempo ruim nos últimos 3 dias. Todos os homens ocupados com as velas, sem tempo de se assustarem, parecem ter esquecido o medo. O imediato está alegre novamente e todos estão em bons termos. Elogiei os homens pelo trabalho no tempo ruim. Passamos Gibraltar e saímos pelo estreito. Tudo está bem. Dia 24 de julho. Parece haver alguma maldição sobre esse navio. Já com um homem a menos, entramos na Baía de Biscaia com um tempo horrível pela frente. E ainda por cima perdemos outro homem ontem à noite. Desapareceu como o primeiro. Terminou seu turno e não foi mais visto. Os homens estão todos em pânico. Enviaram um representante para pedir que fizessem as rondas em duplas, pois temem ficar sozinho. O imediato está zangado. Receio alguma confusão, pois ou ele ou os homens cometerão alguma violência. 28 de julho, 4 dias no inferno, sendo sacudido por um tipo de rodamoinho, e o vento está tempestuoso. Ninguém consegue dormir. Os homens todos exaustos. Não sei como estabelecer os turnos de guarda, pois ninguém está em condições. O segundo imediato se voluntariou para ficar de guarda e deixar os homens dormirem um pouco. O vento está diminuindo. Os mares continuam horríveis, mas os sentimos menos, pois o navio está mais firme. 29 de julho, outra tragédia. As rondas não foram em duplas hoje, pois a tripulação está cansada demais. Quando chegou a hora do turno da manhã, fui até o convés e não encontrei ninguém, além do timoneiro. Dei o alarme e todos vieram para o convés. Fizemos uma busca meticulosa, mas não encontramos ninguém. Agora estamos sem o segundo imediato e a tripulação está em pânico. O imediato e eu concordamos em andarmos armados de hoje em diante e esperar algum sinal da causa. 30 de julho, noite passada. Nos alegramos, pois estamos chegando na Inglaterra. O tempo está bom, todas as velas estão abertas. Fui para a cama exausto, dormi profundamente. Fui acordado pelo imediato me dizendo que o homem que estava de guarda e o timoneiro estão desaparecidos. Só sobramos eu mesmo, o imediato e 2 homens para lidar com o navio. 1º de agosto, 2 dias de neblina e não avistamos nenhuma vela.
Esperara que, quando estivéssemos no Canal da Mancha, conseguíssemos mandar um sinal de socorro ou aportar em algum lugar. Sem mão de obra para manejar as velas, temos que correr antes do vento. Não ousamos baixá-las, pois não conseguiríamos levantá-las de novo. Parecemos estar à deriva, em direção a alguma terrível perdição. O imediato agora está mais desmoralizado do que os outros homens. Sua natureza mais forte parece ter trabalhado para dentro, contra ele próprio. Os homens já passaram do estado de medo, trabalhando impassível e pacientemente, convencidos do pior. Eles são russos e ele romeno. 2 de agosto, meia-noite. Acordei de alguns minutos de sono ao ouvir um grito. Aparentemente fora da minha escotilha. Não consegui ver nada na névoa. Corri para o convés e trombei com o imediato. Ele me disse que ouviu um grito e correu, mas não havia sinal do homem que estava na guarda, mas mais um que se foi. Senhor, nos ajude. O imediato diz que já devemos ter passado do estreito de Denver, pois em um momento que a névoa se dissipou, ele viu North Foreland. Logo quando ouviu o homem gritar. Se for verdade, agora estamos no Mar do Norte e só Deus pode nos guiar em meio à cerração que parece se mover junto conosco, e Deus parece ter nos desertado. 3 de agosto, à meia-noite, fui substituir o homem que estava ao leme, e quando lá cheguei, não vi ninguém. O vento estava instável e, já que corríamos à sua frente, não havia desvios. Não ousei abandonar o leme, de modo que gritei para chamar o imediato. Após alguns segundos, ele apareceu correndo do convés de pijama. Parecia deslocado e exausto e tive muito receio de que perdera a cabeça. Aproximou-se de mim e sussurrou com a voz rouca, sua boca perto da minha orelha, como se temesse que o próprio ar pudesse ouvir. Está aqui agora. Agora eu sei. Durante a ronda ontem, vi a criatura como um homem, alta e magra, pálida como a morte. Estava na proa, olhando para fora. Aproximei-me, sorrateiro, por trás da criatura e a esfaqueei, mas a minha faca passou direto por ela, como se só houvesse o vazio. Enquanto falava, pegou a sua faca e braniu com selvageria no ar. Então prosseguiu, mas a criatura está aqui e a encontrarei. Está no compartimento de carga, talvez em uma daquelas caixas. As desatarracharei uma por uma para ver. Você cuida do leme. E com um olhar de aviso e o dedo nos lábios, desceu. Um vento cortante estava aumentando e eu não podia abandonar o leme. O vi sair para o convés novamente com uma caixa de ferramenta e uma lamparina e descer pela escadaria da frente. Está louco, absoluta e completamente doido, e não adiantará fazer nada para impedi-lo. Ele não poderá fazer mal àquelas caixas grandes. Foram faturadas como argila e abri-las seria uma coisa mais inofensiva do que ele pode fazer. Deste modo, aqui permaneço cuidando do leme e escrevendo essas anotações. Só posso crer em Deus e esperar a névoa passar. Então, se não conseguir me dirigir a nenhum porto com o vento como está, cortarei as velas e esperarei, sinalizando por ajuda. Está quase tudo terminado. Justo quando estava começando a esperar que o imediato voltaria mais calmo,
pois ouvi batendo em alguma coisa no compartimento de carga. E o trabalho faria bem a ele. Um grito de surpresa repentino subiu pela escadaria e fez o meu sangue gelar. Ele subiu para o convés como um tiro, um louco delirante com os olhos girando e a face contorcida pelo medo. Salve-me, salve-me, gritou, então olhou ao redor para a manta criada pela serração. Seu horror se transformou em desespero e, com uma voz estável, disse: é melhor vir também, capitão, antes que seja tarde demais. Ele está lá. Agora conheço o segredo. O mar me salvará dele. E é só isso que nos resta. Antes que eu pudesse dizer uma palavra ou me mexer para agarrá-lo, ele pulou sobre a amurada e se jogou deliberadamente no mar. Suponho que agora eu também conheço o segredo. Foi este louco que se livrou dos homens, um por um, e agora os seguiu. Que Deus me ajude! Como vou explicar todos esses horrores quando chegar ao porto? Quando chegar ao porto, será que isso acontecerá? 4 de agosto, continua a neblina, que a luz do sol não penetra. Sei que o sol nasceu, pois sou marinheiro, mas só por isso não ousei descer, não ousei abandonar o timão. Então aqui fiquei a noite inteira, e na escuridão da noite vi a criatura, ele. Que Deus me perdoe, mas o imediato fez a coisa certa ao pular do navio. Foi melhor morrer como um homem. Ninguém pode fazer objeção de morrer como um marinheiro nas águas azuis. Mas sou o capitão, não devo abandonar meu navio. Porém, enganarei esse demônio ou monstro, pois amarrarei minhas mãos ao leme. Quando as minhas forças começarem a se esvair, junto com elas amarrarei aquilo que ele, a criatura, não ousa tocar. Então, aconteça o que acontecer, salvarei a minha alma e minha honra de capitão. Estou ficando mais fraco e a noite está chegando. Se ele conseguir olhar nos meus olhos novamente, não posso ter tempo de agir. Se afundarmos, talvez essa garrafa seja encontrada e os que a acharem compreenderão, se não, bem, todos os homens saberão que mantive-me firme em minhas obrigações. Que Deus e a Virgem Maria e os santos ajudem uma pobre alma ignorante tentando cumprir o seu dever. É claro que o veredito ficou em aberto. Não há provas para serem produzidas, e se o próprio homem cometeu os assassinatos ou não, ninguém sabe dizer. O povo daqui é quase unânime em pensar que o capitão é simplesmente um herói e receberá um enterro público. Já foi acordado que seu corpo será levado por uma procissão de barcos ao rio Esk, acima por um trecho, e depois trazido de volta para o pier da colina Tate, subindo a escadaria da abadia, pois será enterrado no cemitério do morro. Os proprietários de mais de 100 barcos já deram seus nomes para a lista dos que querem segui-lo até o túmulo. Nenhum rastro do enorme cão foi encontrado, o que causou muita tristeza, pois com a opinião pública do jeito que está, creio que ele seria adotado pela cidade. Amanhã será o enterro, e assim terminará mais este mistério do mar. Diário de Mina Murray. 8 de agosto. Lucy esteve bastante irrequieta a noite toda e eu tampouco consegui dormir. A tempestade foi medonha e quando ressoava entre as chaminés me fez estremecer. Quando chegava
uma rajada de vento, parecia uma arma sendo disparada ao longe. Estranhamente, Lucy não acordou, mas levantou 2 vezes e se vestiu. Felizmente acordei a tempo e em ambas as ocasiões consegui despi-la sem acordá-la, levando-a de volta para a cama. É algo muito estranho esse sonambulismo, pois assim que a vontade dela é contrariada de alguma forma física, sua intenção, se é que há alguma, desaparece e ela se submete quase que exatamente a rotina de sua vida. De manhã cedo levantamos e descemos até o porto para ver se alguma coisa havia ocorrido durante a noite. Havia poucas pessoas por lá, apesar do sol estar brilhando e o ar límpido e fresco. As grandes ondas assustadoras que pareciam escuras por conta da espuma que as encimava como neve forçavam passagem através da estreita entrada do porto, como um valentão passando por uma multidão. De algum modo, fiquei contente por Jonathan não ter estado no mar na noite passada, e sim em terra. Mas, ele está no mar ou em terra? Onde está ele e como está? Estou ficando tremendamente ansiosa em relação a ele. Se ao menos soubesse o que fazer e pudesse fazer algo. 10 de agosto, o enterro do pobre capitão. Hoje foi bastante comovente. Parecia que todos os barcos do porto estavam lá. E o caixão carregado por capitães o caminho todo, desde o pier da Colina Hill até o cemitério. Lucy veio comigo e chegamos cedo ao nosso velho banco, enquanto o cortejo de barcos subia o rio em direção ao viaduto e descia novamente. Tínhamos uma ótima vista e enxergávamos a procissão de quase que o caminho todo. O pobre homem foi enterrado bem perto do nosso banco, de modo que ficamos de pé sobre ele quando chegou a hora e assistimos tudo. A pobre Lucy parecia estar bastante abalada. Ficou irrequieta e nervosa o tempo todo e não pude deixar de pensar que seus sonhos durante a noite a estão afetando. Em um aspecto, ela está bem estranha. Não admite para mim que há motivos para sua inquietude. Ou se há, ela mesma não os compreende. Há um motivo extra, pois o pobre Sr. Swiles foi encontrado morto essa manhã, sobre o nosso banco com o pescoço quebrado. Evidentemente, como o médico disse, ele caiu sobre o banco devido a algum susto, pois havia uma expressão de medo e horror em seu semblante, que os homens disseram que os fez estremecer. Pobre velho querido, talvez ele tenha visto a morte com os seus olhos moribundos. Lucy é tão doce e sensível que sente as influências mais agudamente do que outras pessoas. Agora mesmo ela estava aborrecida por uma coisa insignificante a qual não prestei atenção. Apesar de gostar muito de animais, um dos homens que costumam subir até aqui para procurar os barcos foi seguido por seu cachorro. O cachorro está sempre com ele. Os dois são bem quietos e nunca vi o homem zangado, nem o cachorro latir. Durante o enterro, o cachorro se recusava a ir até seu dono, que estava no banco conosco, mantendo-se a alguns metros de distância, latindo e uivando. Seu dono lhe falava gentilmente e depois rispidamente, e então com raiva,
Porém, ele não vinha, nem parava de fazer barulho. Estava tomado por alguma fúria, com os olhos selvagens e todos os pelos iriçados, como a cauda de um gato pronto para a briga. Finalmente o homem ficou irritado. Levantou-se e chutou o cachorro, pegando-o pela nuca e arrastando-o e jogando-o sobre o túmulo onde fica o banco. No momento em que encostou na pedra, o pobrezinho ficou em silêncio e pôs-se a tremer. Não tentou fugir, e sim baixou-se, estremecendo, encolhido, e estava em um estado de terror tão deplorável que tentei, ainda que sem sucesso, confortá-lo. Lucy também ficou com muita pena, mas não tentou encostar no cão, só olhando para ele de forma meio que agonizada. Tenho medo de que sua natureza seja sensível demais para passar pela vida sem problemas. Sonhará com isso hoje à noite, tenho certeza. Todo o conjunto das coisas, o navio aportado por um morto, sua atitude amarrada ao leme com um rosário, o enterro comovente, o cachorro ora furioso, ora aterrorizado, tudo isso servirá de material para seus sonhos. Acho que será melhor para ela que vá dormir cansada fisicamente. Então, a levarei para uma longa caminhada nos penhascos até a Baía de Robin Hood. Ida e volta. Não acho que se sentirá muito inclinada a perambular enquanto dorme depois disso. Fim do capítulo 7. Próximo capítulo 8. Diário de Mina Monroe. Meus aterrorizados, aqui termina mais um capítulo de Domingo com o Drácula. Peço 1000 perdões pelos barulhos externos, não há como eu controlar. Como eu disse, está tendo churrasco no vizinho e os cachorros estão latindo e eles estão conversando um pouco mais acaloradamente. Mas fiz o possível para fazer um trabalho legal para vocês. Bom, se você caiu de paraquedas no canal e é a sua primeira vez, se inscreve no canal. Deixem o seu like, pois o seu like ajuda muito o canal. Peço também que deixem suas opiniões nos comentários desse vídeo, lembrando de manter o respeito nas opiniões, pois todos nós temos o direito de não acreditar ou não gostar de sobrenatural, mas temos o dever de respeitar, não é verdade? E peço também para você ir lá nas notificações do canal, no sininho das notificações e apertar a opção todas. Sempre que tiver conteúdo no canal, você será notificado. E compartilha esse trabalho com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Você que escreve contos de terror, ou você que passou por uma experiência com o sobrenatural, você que não passou, mas conhece alguém que passou, envie o seu relato para o e-mail do canal. Será uma honra compartilhar seu conto, sua história e seu relato com todos que por aqui passarem. O e-mail do canal é lusonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem muita coisa legal, tipo canais que recomendo e vários outros links. Deem uma olhada, vocês vão gostar, tá bom? Vou só aqui dar ênfase hoje ao meu outro canal, Viajando no Tempo, no plano físico e também no plano astral. Um canal criado para elevação espiritual. Bom, vai lá conferir, espero que vocês gostem. Espero vocês lá de coração aberto. Meus amores, logo teremos live e estejam preparados que será logo, logo mesmo. Já estou preparando o conteúdo. Meus amores, foi ativado o superchat no canal. Se você quiser e puder ajudar da sua contribuição para o canal, dar aquela força,
Na área dos comentários ali do bate-papo do chat, tem um cifrãozinho que aparece tanto nas estreias como nas lives. É só dar uma clicadinha lá que aparece as opções de super chat, super stickers, enfim, se você quiser e puder dar aquela força, eu já agradeço muito. Meus amores, quero agradecer a todos os grupos e páginas do Facebook que me ajudam na divulgação do meu trabalho, todos os canais parceiros e principalmente vocês, meus aterrorizados. Sem vocês não teria canal, não teria Angel Black e meu sonho não estaria se tornando realidade. Vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois ele já é de vocês. Vocês moram dentro dele e não pagam aluguel. Mais uma vez eu peço mil desculpas pelo barulho externo, tá bom? Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais, viu? Fui!